noite. Bem-vindos. Mais uma sessão de apresentação dos produtores que estarão presentes no Hannover Wine Fest 2021 Porto, evento que se realiza no próximo dia 20 de novembro, das 15 às 20, no Hotel Crown Plaza, no Porto. Os bilhetes já estão disponíveis no exclusivo Ticketline, online e nos locais habituais, com um desconto para compra antecipada. Os lugares são limitados, não deixem para a última hora. Hoje estaremos à conversa com Luís Leão, enólogo da Quinta do Paral, um projeto recente do Alentejo, que já participou no Hannover Wine Fest em 2019, a última edição que houve, e que está agora de regresso ao Porto. Vamos entrar aqui em direto para nos falar um pouco mais deste projeto. Luís Leão. Aí está. Boa noite, Luís. Olá, Luís. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Antes de mais, muito obrigado por estares aqui e poderes partilhar connosco Obrigado pelo convite, Luís. um pouco da história da Quinta do Paral, um produtor do Alentejo, muito recente, mas já com bastante história para contar e com bastantes vinhos para podermos falar. Mas mais importante do que eu apresentar-vos é tu poderes contar a história. Vamos seguir. Gostaria que nos falasses aqui primeiro da história, como é que o projeto começou, para depois podermos falar um pouco do terroir, onde é que a Quinta do Paral se encontra, para com isso podermos falar dos vinhos que lá se produzem e deixar para o fim a antevisão, o gostinho do que é que vamos poder provar no dia 20 no Porto. Sem mais demoras, Luís, conta-nos como é que tudo isto começou. Bem, a história da Quinta do Paral começou em 2017, com a compra por parte do Sr. Dieter Morschek desta adega, que pertencia a um anterior projeto, mas que não tinha este nome, mas rapidamente voltámos ao nome original da Quinta. Paralelamente, e até antes da compra da adega, o filho do Sr. Dieter comprou uma vinha velha em Vila de Frades, e daí surgiu a necessidade de comprar uma adega e comprou a Quinta do Paral. Bem, entretanto, de 2017 para cá, a Quinta originalmente tem 31 hectares de vinha, Quinta do Paral mesmo. Neste momento já temos 55, ou seja, fomos adquirindo vinhas velhas. E porquê das vinhas velhas? Porque as vinhas da Quinta são vinhas relativamente novas, com encepamentos, ou seja, castas bem diferentes e bem esquisitas, algumas delas. Falamos em brancos no Vermentino, que nem nunca tinha ouvido falar em Vermentino, em tintos no Malbec, que eu já tinha ouvido falar, mas não na Vidigueira, e muito menos no Alentejo. E esta necessidade e o gosto, não foi só necessidade de ir comprando algumas vinhas velhas, parte também daí do meu gosto pelas castas da Vidigueira, porque há 26 anos que trabalho nesta sub-região, e todas estas vinhas velhas têm, muitas delas mais de 60 anos. Notar que dos 23 hectares que a CVR tem registradas com vinhas com mais de 60 anos, nós temos já 12, ou seja, é uma área considerável. E parte um bocadinho, a história parte daí, nós todos sabemos que é difícil hoje criar história em termos de vinho. Não é difícil, leva muito tempo e nós não queremos ter esse tempo. E a nossa história começa aí.
Começa com a Quinta do Paral, começa com a compra das vinhas velhas, começa com a recuperação de algumas dessas vinhas que estavam praticamente abandonadas, com a recuperação de pôr no estrelato algumas castas que as pessoas já se tinham, muitos dos consumidores já se tinham esquecido, o caso da tinta grossa, o caso no tinto e o caso do perrum em branco, são castas que o consumidor já se tinha esquecido, muitos deles nunca tinham tido a oportunidade de provar, mas juntamente com o Otão Vaz são duas castas autóctones da Vidigueira. Portanto, o projeto arranca dessa forma. Naturalmente fomos crescendo, nós já temos 55 hectares de vinha, da adega original já tivemos que duplicar a adega, também porque o princípio era outro, o princípio do projeto lá existia, aumentamos a adega, fizemos uma nova cave de barricas, estamos a construir um wine hotel, portanto, desde 2017 as coisas têm andado muito, penso que bem, depressa também é importante, portanto, é isto. Nem parece Tudo muito Alentejo rápido. ao ritmo que o projeto tem crescido. É um bocadinho, mas acho que as coisas assim são boas de se fazer. Óbvio que este projeto, sendo o proprietário alemão, as coisas têm que andar um bocadinho mais rápido do que aquilo que é normal. É simples. É para andar, é para fazer. Portanto, É para fazer, é para fazer e é para fazer bem é feito. para fazer, é para fazer. Isso Quinta mesmo. do Paral vai ser o único representante da sub-região da Vidigueira. Vão estar 4 produtores do Alentejo, mas vocês são os únicos da Vidigueira. Fala-nos um pouco do terroir da Vidigueira. Qual é a tua visão da Vidigueira? O que é que se distingue das demais? A Vidigueira sempre foi conhecida pelos seus vinhos brancos. Célebre ditado de brancos do Alentejo é Vidigueira. Não cai em saco roto. Os consumidores sabem o que é hoje em dia os brancos da Vidigueira. E realmente aí é uma região única dentro do Alentejo. Com as suas especificidades, eu penso que dentro do terroir Vidigueira, em brancos, existem 4 microterroirs completamente diferentes, muito assente na casta Atão Vaz, e é aí que ela é rainha, mas conseguimos, e quando falamos em terroir, acho que nem todas as regiões podem se orgulhar disso, que é ter uma casta autóctone e que dá coisas tão diferentes dentro da própria sub-região. Portanto, destes 4, 5 microterroirs que eu acho, depende muito da exposição. A Vidigueira é bafejada pela aquela escarpa, aquela serra do Mendro, que realmente faz dali um microclima, mas também dos 3 ou 4 ou 5 tipos de solo que tem, e que bem definem os terroirs a nível mundial, e ali também é considerável. E nós conseguimos, já me ouviste falar muitas vezes nisto, que é, conseguimos ter, dentro de uma sub-região, nunca esquecendo o terroir da Vidigueira, fazer 4 ou 5 vinhos com origem na Casta Atão Vaz completamente diferentes. Óbvio, todos eles marcadamente Vidigueira, mas todos eles diferentes. O que é que nós temos vindo dizendo antes que não era antes, há 20 anos atrás, não era uma região de tintos, portanto 90% da produção era branco, o tinto era quase um subproduto, e consequentemente têm vindo a ser reconvertidas algumas vinhas, de branco para tinto, também pela necessidade, e principalmente pela necessidade de ter vinho tinto, porque nós sabemos que hoje 85% do vinho que se consome é tinto, e a Vidigueira andava um bocadinho lutando contra a maré, e a maré era consumo de tinto. Grandes surpresas também pelas condições climáticas, pelo terroir único da Vidigueira, nós temos vindo a ver que com o aquecimento global nós
temos grandes tintos. Ou seja, aquele terroir que dá coisas tão frescas e tão únicas em tinto, em branco, dá coisas igualmente frescas, com capacidade de envelhecer, com capacidade de evoluir em garrafa. Curiosamente também, uma das características do terroir vidigueira, em brancos, a salinidade, nós encontramos também quando se diz que os tintos, e nós já tivemos a oportunidade de provar os dois, os tintos têm este caráter salino também, e não há melhor do que na definição de um terroir de uma região para ser conhecida, que quer em brancos, quer em tintos, esse caráter não sai dos vinhos, está ali, está lá colocado. Exatamente. É óbvio que há castas que se comportam de forma melhor, castas que se comportam de forma menos boa, mas sem dúvida uma grande sub-região. Aproveitando agora a tua deixa das castas, quais são as principais castas que vocês têm no Paral? Bem, nós temos uma coleção grande em branco, muita base no Atom Vaz e no Arinto, mas também Verdelho, Chardonnay, Viognier, Sauvignon Blanc, Vermentino, isto na vinha da Quinta do Paral. Nas vinhas velhas é essencialmente, e a maioria é Atom Vaz e Perrum, se bem que nós estamos até a desenvolver agora um trabalho de identificação exaustiva das castas, porque achamos que, óbvio que em menor quantidade, mas temos lá castas que têm vindo a desaparecer de algumas vinhas e que só há nestas vinhas velhas. Portanto, há de haver lá Larião, há de haver Mantiúdo, há de haver essas castas. No tinto, vinha velha, essencialmente Aragonês e Quinta Grossa. Depois na quinta temos muito assente na Toriga Nacional, na Toriga Franca e no Alicante Boucher, mas depois temos Petit Verdot, temos Marcelin, temos Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit Syrah e o tal do Malbec, que tem sido uma surpresa. Tem sido uma surpresa que é o Malbec no terroir vidigueira. Esta é Portanto, uma coleção grande. Uma coleção grande, sem dúvida, e uma coleção muito sui generis. Não é de todo habitual. Eu não digo nem sequer no Alentejo, nem sequer em Portugal é habitual ter uma coleção como vocês têm. Esta aposta nas castas internacionais já vinha atrás, não é? Quando vocês adquiriram a quinta, as castas já lá estavam. Algumas foram reconvertidas e vocês estão a reconverter algumas. Mas esta aposta nas internacionais, faz ideia porque é que foi feita? Qual terá sido a base desta aposta tão internacional? Eu não faço ideia. Penso que terá sido por um antigo proprietário ter viajado muito e ter provado vinhos de noutros sítios e ter gostado e transportou um bocadinho para ali. Tentar recriá-los óbvio que sim, óbvio que nós e eu de início tentei aqui fazer é para já estudá-las uma a uma, e coisas como o Vermentino foi mais difícil, porque nós de Malbec claramente compramos num sítio qualquer, numa garrafeira qualquer do país, e conseguimos provar um Malbec. Agora Vermentino, aquilo foi um quebra-cabeças. Temos que ir para a Itália. Sorte das shorts é que o Vermentino, pelo menos ali eu não conheço mais um ou dois, mas também que são vermentinos de muito volume, e coincide com a característica do vermentino da Quinta do Paral. Muito inócuo, em termos de nariz não influencia em nada, nós podemos o colocar em qualquer lote. Depois uma característica interessante, que é notas de lima em boca. Muita lima, um toque mineral, mas aí lá está o terroir a marcar claramente a casta, e ele entra em dois dos nossos lotes, portanto, no Gama de Entrada, Quinta do Paral, e no Colheita Selecionada. E depois as outras lutas foi
aquilo que não encaixava bem com as nossas castas, optámos por fazer o nosso reserva, que esse sim, quer o branco, quer o tinto, estilo internacional. O branco com Chardonnay e Sauvignon Blanc, também uma coisa, e às vezes agora nas feiras internacionais me perguntam, mas porquê o Chardonnay e Sauvignon Blanc? Porque, pelos vistos, não é uma coisa também muito comum, mas eu também sou, como tenho já a mania de doido, também gosto destas coisas. Porquê? Porque o Sauvignon no lote, e eu experimentei-o muito, marcava muito. Curiosamente, com o Chardonnay, porque temos um Chardonnay daqueles Chardonnays à séria, com uma nota tropical muito forte, com um tuoso muito forte, com muita textura, abafa completamente o Sauvignon Blanc. Tem anos e nós já estamos com 3 colheitas na garrafa. 2017 e 2019 claramente não se nota o Sauvignon. No 18 nota-se um pouco de Sauvignon em boca, aquela nota de flor branca, nota-se ali. De resto, se eu não colocasse no contrarótulo o Sauvignon, toda a gente dizia que era um Chardonnay 100% e, não, e ninguém dizia o contrário. No tinto, foi onde metemos também a estrangeirada toda. Portanto, o tinto é Alicante Boucher, Cabernet, Marcelin e Malbec. Claramente outro estilo internacional. O Malbec tem vindo a ganhar expressão também por necessidade de colocar em lote. Nós, quando pegámos na vinha do Malbec, um hectare produziu 500 quilos. 2017 tem só 2% de Malbec. Temos vindo a recuperar essa vinha e acho que é muito interessante o Malbec no terroir da Vidigueira. Mais ainda o Marcelin, para mim, casta surpresa de todas elas. Para quem não sabe, Marcelin é um cruzamento entre o Cabernet Sauvignon e a Grenache. Grenache, Grenache tintureira é uma coisa parecida com o nosso Alicante Boucher, mas não é bem assim. Uma grande casta. Eu acho que vai ser uma casta de futuro no Alentejo. Uma casta que aguenta os nossos calores, dá um casco muito giro para nós, enologia, que é um baguinho pequenino, parecem groselhas, muitos, mas muito pequeninos. E eu costumo dizer na brincadeira, o Marcelin tem tudo aquilo que o Cabernet tem de bom e não tem aquilo que tem de mau. Portanto, uma casta que matura bem, pirasinas não há, para quem não gosta dos pimentos verdes, Marcelin não tem. De resto, tem uma capacidade de envelhecer muito boa, um bom equilíbrio em termos químicos, uma excelente casta. Boa. Está-me a parecer que qualquer dia teremos aí um Marcelano em monocasta. Vamos ver. Primeiro, não, eu acho que Marcelin, e nós fazemos todas as castas em separado. Tu, Luís, conheces a adega é uma micro-adega, uma adega grande, feita em depósitos pequeninos. Nós conseguimos, todas as castas são vinificadas à parte. Poderá ser, mas eu acho que só por uma questão de curiosidade, eu acho que ela funciona bem a lote. Aliás, como acho que a maior parte das castas funciona bem a lote. Exatamente. Uma nova varietal já às vezes já só é diferente. mais por uma curiosidade, como estás a dizer, pode ser interessante. Sim, só por isso. Já estavas a falar um pouco dos vinhos. Apresenta-nos lá a gama de vinhos da Quinta do Paral. Já acabaste de falar já um pouco dos brancos. Portanto, Quinta do Paral branco é um lote de Antão Vaz em que de ano para ano o poder a maioria vai entrar, a maioria do lote é Antão Vaz, tem vindo a ganhar expressão. Até Antão Vaz, Viognier, Vermentino e Verdelho, sem madeira nenhuma, fermentação em inox, estágio em inox. O tinto é um lote de Touriga Nacional, Touriga Franca, Petit Syrah e Petit Verdot, em que lá está o Petit Verdot
vai entrando cada vez menos no lote. 2017 representava 25%, 18 já só representa 10%, 19 5% e 20 não vai entrar Petit Verdot. Este tinto, Porque não é? Este tinto já leva madeira, não? este tinto não leva madeira nenhuma. Este é Só todo inox. fermentação todo inox, todo inox. Aliás, os gamas de entrada não têm madeira nenhuma. Depois temos o rosé, que é um rosé também assim fora da caixa. Não é como a maioria dos rosés. Eu acho que o rosé tem que ser um vinho gastronómico, como todos os vinhos são, e mais os do Alentejo. É um vinho com cor, é quase como um palhete de Vila de Frades, não como um rosé Provence, um casca de cebola, não. E esta cor também deve-se ao nosso principal mercado alemão, que leva-me 99% do rosé, e não quer outra cor, portanto, quer esta cor, quer este estilo, um vinho muito gastronómico, muito untuoso, um vinho com estrutura, É quase um e é um tinto. 100% Syrah. É quase um tinto leve, é quase um tinto leve, Exatamente. é quase um tinto leve. E é um 100% Syrah. Depois, na gama colheita selecionada, no branco, é um lote de 90% de arinto, 10% de vermentino. Lá está, se nós quiséssemos tirar a casta de vermentino de lá, podíamos pôr, acho que é um grande arinto, uma grande casta portuguesa, um grande arinto com um caráter muito marcado de vidigueira, mas um arinto. O tinto é um lote de Alicante, Cabernet, Toriga Franca e Toriga Nacional. Toriga Franca e Syrah. Esse sim já tem um estágio de entre 6 e 9 meses em madeira, que no primeiro ano, 2017, aliás, todos os nossos vinhos, eu acho que nós já falámos nisto, 2017 para mim foi um ano complicadíssimo. A quinta foi comprada, por Dieter, em praticamente julho, em cima da vindima. Depois foi todo o processo de início de vindima, definir perfis, definir as leveduras, isto, aquilo, o natural de uma vindima, e mais ainda as barricas, porque a casa não tinha barricas, e todos os nossos tintos e brancos, no primeiro ano era tudo barrica nova. Portanto, imagina o trabalho que deu acertar isto tudo. Portanto, 2017 era 100% barrica nova, 2018 no colheita selecionada já tem 70% de barrica nova, 30% de barrica usada, e quer o branco, quer tinto. O branco tem 3 meses de barrica e o tinto entre 6 e 9 meses. Depois no reserva, que eu já falei nas castas, o branco, Chardonnay e Sauvignon Blanc, 6 meses em barrica, fermentação e estágio com batonagem. E o tinto, temos vindo também a aumentar o tempo de barrica, porque realmente temos vindo a fazer ensaios e ele comporta-se bem. 2017 foram 12 meses de barrica, o 18 já tem 18 meses de barrica, portanto, tem que lá castas, o Marcelão, o Malbec e o Cabernet são castas que aguentam barrica à vontade, e eu acho que eles ganharam muito, muito, muito. Depois o grande nosso Vinhas Velhas, esse tem sempre entre os 12 e os 16 meses de barrica, quer o branco, quer o tinto. Portanto, o branco é Antão Vaz e Perrum, e o tinto Aragonês e Tinta Grossa. São uma coisa, das pessoas me dizem, mas este é o nosso topo de gama. Não, este é o único vinho que é diferente dos outros todos. Nem é todo topo de gama, nem deixa de ser, é uma coisa diferente. É o nosso vinho ícone, e aquele que nós apostamos forte, e que cada vez mais vamos comprando vinhas velhas para manter aquele encepamento e manter aquelas vinhas. Sim. Falando em topos de gama, já que falaste de topos de gama, foi muito recentemente apresentado um novo topo de gama, não é? Sim, portanto, apresentámos este mês
o Grande Reserva Tinto 2018. É aquele trabalho que tu viste lá na adega de microvinificações, de microestágios. Portanto, foram 2 barricas de uma tanuaria que ninguém conhece. É um lote de Touriga Nacional e Cabernet, e que nós deixámos. É um vinho que tem 26 meses, se não me engano, de barrica. É um vinho muito elegante. Já tive esta oportunidade de o provar. Quando a gente fala neste tempo de barrica nova, a gente diz, ei, mas isto deve ser um super estágio, muita madeira. Não, epá, o vinho está cheio de fruta, cheio de elegância, nada aquele típico alentejano bruto, duro, não, é todo ele a elegância. É incrível. E esse sim é um problema. E pouquíssimas garrafas, 600 ou 800 garrafas, não é? São 500 litros, que são 500 garrafas e depois são 40 magnos. É isso. Que foi lançado agora e que ainda hoje, quando estava na adega, estava a falar com a minha colega Maria Pica que vamos ter que ratear, porque ele é tão pouco, não é? Como é óbvio. Vamos ter que dividir o mal por as aldeias, para tentar chegar a toda a gente. Claro que sim. Não, mas é muito nisto. É muito nisto, porque nós, quando vamos comprando, temos uma adega, como disse há bocadinho, temos uma adega pequenina e depois ainda temos uma micro-adega, que cada vez que compramos uma parcela de vinha, ou fazemos um ensaio novo de meio de condução na vinha, ou qualquer coisa dessas, fazemos uma microvinificação. São umas cubazinhas de 70 litros, e outras em barricas pequenas, que depois fazemos microvinificações. E este faz parte desta gracinha, um ensaio com uma tanuaria que ninguém conhece, uma tanuaria da Borgonha muito pequenina, e que realmente saiu esta preciosidade que é este, o Grande Reserva, que é um vinho super elegante. Sim, é um vinho incrível. Infelizmente são poucas, mas é mesmo assim. Portanto, é o que deu e agora é tentar prová-lo e comprá-lo. Voltando um bocadinho nada atrás, não quis interromper a apresentação do portfólio. Estavas a falar dos vinhas velhas. E que são 2 vinhos, como tu disseste, não gostas de dizer que são os topos de gama, porque de facto são linhas diferentes, não é? O topo, o vinhas velhas e os reservas, portanto, não é uma questão de qualidade, é uma questão mesmo de diferenciação das vinhas. E o que eu te queria perguntar é, a teu ver, o que é que estas vinhas velhas dão que as novas não te podem dar? E, portanto, qual é a importância de mantermos este património? Bem, as vinhas velhas dão muita coisa que as novas não conseguem dar, mas infelizmente elas, para serem velhas, têm que passar a novas, portanto, na hipótese nós não as podemos, temos que esperar. Mas o que noto é, por exemplo, Aragonês é uma casta, desculpem-me alguns, mas é uma casta que eu detesto, abomino. E depois a gente vai para a vinha velha e diz assim, mas isto não é o Aragonês que eu estou habituado a provar. Ou seja, aquele Aragonês que nós nos lembramos, eu pelo menos, isto parece conversa de velho, mas eu lembro quando comecei a trabalhar, nós tínhamos Aragoneses, provávamos Aragonês cheios de fruta, cheios de cor, cheios de estrutura, com um bom tanino, com uma boa acidez. E eu agora, passado estes anos todos, volto a encontrar esse Aragonês. E lá está, o que é que as vinhas velhas dão? Dão isto, dão Aragoneses como as vinhas novas não dão, e que nós já nos desabituámos de beber, e que muitas vezes as pessoas fugirem a 7 pés do Aragonês. Lá está, Aragonês da vinha velha, a vinha velha dá coisas completamente diferentes, muita profundidade. E depois, se nós pensarmos em toda aquela carga histórica que a vinha velha tem, de castas que já não há, estas vinhas todas elas não têm sistema de condução,
não têm paus, não têm arames. Muitas delas conduzidas em taça, porque não há outras formas de as conduzir. Se nós pensarmos um bocadinho e quando estamos a provar aquele vinho, pensarmos o que é que aquelas vinhas já aguentaram, e no Alentejo aguentaram o arranque para semear trigo, aguentaram mais a pressão de todos os anos, uns secos, outros muito úmidos, outros toda esta complicação climática que para aqui vai, portanto elas são resistentes. Mas principalmente quando nós pensamos em terroir vidigueira, quer um, quer outro, quer uma vinha, quer outra, definem bem aquilo que é o terroir da vidigueira. Portanto, a mineralidade, umas vezes puxando para a pedra, outras vezes para o sílex, outra vez para o salgado, quimicamente muito certinhas sempre. Muito certinhas. Agora, lá está, estamos a falar de produções, nós temos nas vinhas mais velhas dentro dos 1000 e poucos quilos por hectare. São vinhas que ou conseguimos valorizar neste tipo de produto, ou se não, claramente eram arrancadas. Foi o que aconteceu à maior parte das vinhas em toda a sub-região vidigueira e não só, em todo o Alentejo, que claramente tem que se começar a proteger. E até, à semelhança do que está a acontecer no Douro, haver uma defesa para o nome Vinha Velha. Isso é importante. Regulamentar o termo para não haver... Regulamentar. Acho que era importantíssimo. Sem dúvida, sem dúvida. É um património que tem que ser protegido. E ainda bem que se consegue fazer alguns vinhos que o valorizam e que assim, com isso, se consegue manter este património, como tu bem dizias. Caso contrário, seria arrancado. Os viticultores normalmente recebem ao quilo e, portanto, mais vale uma videira jovem a produzir bem do que esta videira velha, se não houver diferenciação. É ótimo que se possa valorizar. Então, última questão. Antes de irmos aqui, abrirmos aqui também a oportunidade para poderem participar. Que vinhos é que vamos ter à prova dia 20 de novembro no Porto? Vão ter toda a gama e do ano, se não me engano, 2018. Que são as novidades. Os vinhos acabados de lançar, muitos deles, não é? Há muitos deles acabados de lançar o Reserva Branco 2018, o Reserva Tinto 2018. Provavelmente, se ainda houver grande Reserva Tinto 2018, se ainda houver. Vinhas Velhas Branco e Tinto 2018. Esses são novidade. O branco, o Vinhas Velhas Branco 18, o Reserva Tinto 18 e o Reserva Branco 18. Esses são novidades. Para mim já não é novidade, porque já acompanho o trabalho. Já não é, já provaste todos. E já tive a oportunidade de provar estes 18, quando foi agora o lançamento há 3 semanas, sensivelmente. Acho que é curioso e não é também muito usual lançar simultaneamente a mesma colheita de tinto que a de branco e com, vamos dizer, 3 anos de diferença para o ano atual. Ou seja, no final de 2021 estão a lançar os 2018. Isto vai ser sempre assim? É política vossa? Foi acaso? Não. Qual é a visão? Tu sabes. Nos tintos tem sido também muito pressão do mercado. Eu, por exemplo, acho que nós ainda temos 17 em venda, o Reserva de 2017 ainda tem e está em venda. Eu acho que agora é que ele está a começar a estar no ponto ótimo para ser consumido, mas lá está esta pressão de mercado de termos colheita nova, mas não é problema nenhum, temos 2, 3 colheitas em venda. No caso dos brancos é um bocadinho mais difícil de explicar, mas, e tu já me ouviste dizer isto muitas vezes, nós
Especialmente na Vidigueira, não conheço outra, nunca trabalhei noutra região, mas na Vidigueira pecamos sempre por a pressão do mercado. E hoje, muitas vezes, estamos em vindima e há um comercial que me pergunta assim: até quando é que lançamos a colheita nova? Calma, nós ainda estamos em vindima. Ainda nem acabei de apanhar a uva. Ainda nem acabei de apanhar a uva. A pressão é grande, mas eu acho que muitos dos vinhos da Vidigueira brancos, quando eles estão a começar a estar bons para ser consumidos, já não há. E estando num projeto onde não existe pressão comercial, como este, existe só pressão para lançar para o mercado quando os vinhos estão no ponto ótimo para serem engarrafados. Eu acho que os brancos da Vidigueira, neste patamar, precisam de tempo. E o tempo é tempo para se preparar para engarrafar e depois pelo menos um ano de estágio. E é o que nós estamos a fazer. Andamos um bocadinho, eu sei, contra a corrente, mas cada vez mais, se nós aceitamos lá fora beber, por exemplo, um branco austríaco ou alemão com 4, 5 anos, porque é que não o fazemos numa grande sub-região de brancos como é a Vidigueira? Não entendo porque não. Não entendo porque não. Sem dúvida. Até porque tu tiveste a oportunidade de provar comigo brancos novos, e especialmente os da Quinta do Paral, como nós os trabalhamos, e por vezes não é fácil. Sem dúvida. Mas era isso que eu queria que tu partilhasses. É essa questão do tempo, é essa questão de dar tempo para que os vinhos cresçam, permite-me a expressão, antes de virem para o mercado. Porque há a tentação, de facto, de os lançar cedo, por questões comerciais e financeiras e outras. Já temos tido aqui esta conversa um pouco com todos os produtores e tem sido sempre esta a linha. Há vinhos que precisam de tempo e estes vinhos ganham muito com o tempo e, portanto, podendo fazê-lo, por que não o fazer? E era isso que eu queria que quem está aqui a acompanhar tivesse noção. Portanto, não é um mercado, por exemplo, é mesmo convicção mais tarde. Nós por acaso temos, não sei se tu viste no dia da inauguração, nós temos um armazém de produto semi-acabado de estágio considerável, em que nós temos lá, por exemplo, no caso do Reserva e do Vinhas Velhas, temos 2 colheitas engarrafadas. Portanto, temos mais 2 que têm estágio. Que não vamos ter qualquer problema em lançar quando ele estiver ótimo, mesmo a venda das colheitas anteriores. Há de haver sempre. Nós aqui em Portugal é que não estamos habituados a isto, mas lá fora existe muito. Alguém tem que marcar o passo, não é? Sim. Porque é que nós aceitamos isso em tinto, não vamos de aceitar em branco? Sem dúvida. Principalmente na Vidigueira, como tu dizias, região tão famosa e com provas dadas dos grandes brancos que lá se fazem. Muito bem, então chega a hora de abrir aqui espaço. Se alguém quiser colocar alguma pergunta ao Luís, de poder deixar aqui por escrito, eu faço chegar a pergunta. Aproveito aqui um compasso de espera enquanto escrevem para dizer que amanhã, às 21h30, estaremos aqui de novo, em direto no Instagram, à conversa com o Tiago Correia, enólogo da Casa Cadaval, para falarmos um pouco desta casa também já emblemática. Temos aqui uma pergunta. Olha o Manel Boiô. Olá, Manel. Passo a citar: que outras castas brancas tradicionais, para além da Anton Vage e Perrum, podem vir a ser importantes na Vidigueira? Na Vidigueira, penso que o encepamento, já cerca de quase 70% do encepamento da Vidigueira é Anton Vage. Sem dúvida nenhuma, uma grande casta da sub-região. Depois, eu acho que o Arinto é sendo devido a outra grande casta. Mas, às vezes, eu digo isto muitas vezes
aos viveiristas, que esses são os que têm em primeira linha, terem disponível para uma sub-região como a Vidigueira, castas as antigas da Vidigueira, e lembro que o encipamento da Vidigueira era assente em 4 ou 5 castas. Então Vaz, sim senhor, Roupeiro, Sim, o sítio. uma grande casta do Alentejo, que por, por questões de algumas de não se conseguir, não se entender bem o roupeiro, foi-se perdendo. O rabo de ovelha, outra grande casta, outra grande casta do Alentejo e da Vidigueira, o Mantiúdo, o Larião, e isto era um equipamento, e o Perrum, isto era um equipamento típico da Vidigueira, que eu acho que naturalmente vão voltar a haver, mais que não seja para não perdermos este material genético, mas também por necessidade de alguns viticultores, porque quando pensamos em algumas castas, eu digo muito isto, se calhar vou aí ferir algumas suscetibilidades. Vocês ouviram falar em muitas castas brancas da Quinta do Paral, a Quinta do Paral tem alvarinho, mas podem ir à procura do alvarinho. No contrarótulo não está porque elas não existem lá. No perfil do vinho também não existe. Porquê? Porque nós vendemos essa uva. É a única uva que vende. E porquê? Porquê é que vende? Porque acho que o alvarinho tem o seu terroir único, que é Monção e Melgaço. E à semelhança do que acontecer aos senhores dos vinhos verdes pegarem no Otão Vaz e levarem para Monção e Melgaço, ele não se vai adaptar. A mesma coisa acontece com o alvarinho. Portanto, e nós precisamos para o Alentejo castas que definam bem uma região, que venham a trazer mais valia. E o Alvarinho, na minha opinião, não veio trazer, mas principalmente não se perca o terroir e a definição da região. E essas castas, as antigas, óbvio que juntamente com algumas coisas novas, o Chardonnay é uma casta muito interessante na vidigueira. Se calhar é das regiões, das sub-regiões de Portugal em que mais o Chardonnay é diferente do típico Chardonnay do que se produz no mundo inteiro, mas sem dúvida o Arinto é uma grande casta, essa sim faz grande falta no Alentejo. Muito bem. Se aqui, entretanto, surgiu mais alguma questão. Nelson Rolo, um abraço para ele também. Não é uma pergunta, é só um abraço para nós dois. Obrigado, Nelson. Não, afinal há uma pergunta do Nelson, apareceu em baixo. Luís, Gouveio ou Alvarinho? O que achas mais desafiante para o Alentejo? Eu aí empurro para o nosso amigo e meu grande colega e grande amigo, principalmente Nelson Rolo, porque eu, como digo, já experimentei a vinificar o Alvarinho sozinho, na Quinta do Paral. Não consegui encaixar em lote nenhum. Não digo que é bom nem mau, não consegui encaixar. Gouveia não conheço. Será que o Nelson tem Gouveio? O Nelson tem Gouveia e tem Alvarinho. E também tem então Vaz Bom. Então, Somos os dois. Somos se calhar os dois enólogos do Alentejo que mais a Tom Vaz trabalha. E muito aragonês também. E muito aragonês também. Aragonês também é uma casa com muito aragonês. Um abraço, Nelson, mais uma vez. Parece-me que não há mais nenhuma questão. Epá, por favor, eu não consigo recuperar mais o histórico. Se houve alguma questão, peço que coloquem novamente para poder fazer chegar aqui ao Luís. Aproveito então para pedir ao Luís umas últimas palavrinhas, já em jeito de despedida. Bem, agradecer-te, Luís, o convite e espero que o evento da Enófilo no Porto corra bem e à semelhança dos outros anos, vai correr de certeza absoluta. Um grande abraço e obrigado pelo convite mais uma vez. Eu é que agradeço. E despeço-me com a pergunta que eu também às vezes faço, mas aproveito a do Nelson.
Mesmo para terminarmos, Luís, espumante. Pois é. Espumante vai aparecer para o ano, óbvio, sempre, sempre jogado aqui ao telefone aí com esse grande guru, que é o meu amigo Nelson Rul, que é a máquina dos espumantes no Alentejo. Vamos fazer um espumante para o ano. Já fizemos a base do espumante este ano. Uma coisa muito gira. Uma coisa muito gira. Vamos ver. Vamos ver. É para a inauguração do hotel, que é no final do ano que vem. Portanto, Excelente. temos tempo. Excelente. Portanto, motivos não faltarão para visitarem o Enofil Wine Fest dia 20 de novembro no Porto. Vamos ter muitas novidades da Quinta do Paral e muitas novidades dos outros produtores que lá estarão presentes. Recordo, são mais de 30 os produtores nacionais que lá estarão a dar a provar os seus vinhos. Algumas curiosidades, algumas surpresas, muitas novidades não faltarão. Espero por vocês lá. Não deixem para a última hora o bilhete. Os lugares este ano são mais limitados que o habitual. Luís, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço. Grande abraço. Boa noite. Até breve. Obrigado. Boa noite a todos. Até. E até lá. Obrigado.